Senhores, é uma satisfação para nós, mais uma vez convidados pela CSB e retornando aqui ao estado do Mato Grosso. Para nós, eu estive aqui em 2000, há muito tempo, e como Cuiabá cresceu, né, nesse período. Imagino que vocês já não têm visto. E sem mais delongas, nós vamos ter 1 hora, então são 9h20, nós vamos até 10h20. Vamos tratar aqui alguns temas sobre a questão do assédio moral. Vou pedir licença para tirar aqui o microfone, para que a gente possa estar acompanhando os slides com vocês, tá? Então, primeiro, gente, a relação do assédio moral nas relações de trabalho, no meio ambiente de trabalho, e eu coloquei a fala como risco invisível. Temos repensado essa fala a cada encontro estadual da CSB, e essa lógica de risco invisível soa muito mal, principalmente para quem já passou ou está a passar por questões ligadas ao assédio moral. Mas o tema foi colocado como risco invisível porque é como a Organização Internacional do Trabalho chama o assédio moral. Então, de antemão, nós colocamos esse tema para a gente se sobrepor nessa perspectiva à lógica do assédio moral em si. Por quê? Porque ele é invisibilizado. A melhor palavra talvez seja essa. Invisibilizado, e temos falado isso, trazemos rapidamente, dado o tempo dessa fala, ela pode ser mais extensa ou pode ser mais curta, conforme as possibilidades do evento. Então, vamos tentar fazer algo mais condensado, mas a gente tem que começar de algumas premissas básicas, não é? Temos que começar com a premissa básica que estamos no sistema capitalista, que é o sistema capitalista que tem por volta de uns 250 anos em funcionamento, em tese, exitoso, mesmo com diversas crises. Ele se insere, para ter o sucesso que ele tem, na alma humana, né, na psique humana. E ele se insere principalmente com o processo de alienação do sujeito. O próprio Karl Marx pensava e observava isso, e a alienação, se você traduzir um pouquinho a palavra, é tornar você alheio, que alheio é o que não é seu. Então você, na relação capitalista, o ser humano é forjado, formado, com muitas pancadas para isso, com muita violência. Pode-se dizer então que ele é violentado para deixar de ser um ser humano. Porque a maior marca que diferencia o ser humano dos demais animais, né, no meio natural, é que ele pensa. E como ele pensa e tem uma racionalidade, essa racionalidade faz com que ele tome escolhas mais complexas dentro da sua individualidade. Não é essa a principal marca? E é por isso que nós, nas divergências, no Estado Democrático de Direito, nós temos diversas ideias. Por isso que no artigo 1º da Constituição, lá no inciso 5º, fala de pluralismo político ou de ideias. Então a maior marca, e o que é normal, é você sentar, mostrar algo para alguém e cada um apresentar uma opinião diferente. De algum modo, se você coloca um ponto num quadro branco e pede para 10 pessoas descreverem, não sai sequer uma descrição igual, não é verdade? Uns vão ressaltar o ponto, outros o espaço em branco, não é verdade? Outros vão mesclar o branco com o ponto. Isso é a marca de ser humano. Veja, então, em ser gente eu tenho opinião, todo mundo tem opinião. E o que é que o sistema faz? Me aliena da minha condição de gente. Me deixa alheio para que eu me enquadre e seja subordinado, palavras da CLT, não raro submisso, em uma relação que o Estado de Direito reconhece como desigual. Por quê? Porque empregador é aquele que tem o poder diretivo. E, na verdade, ele tem o poder de lhe inserir e lhe tirar do mercado de trabalho. E o trabalhador é o subordinado, que, inclusive, é passível de punição por insubordinação e ou por desídia. Então, essa primeira perspectiva faz dele um ser que está alienado da sua condição de ser. Como assim, basicamente? Primeiro, você é forjado para pensar que só é alguém se você estiver inserido no mercado de trabalho, trabalhando.
Então, quando você conhece as pessoas, você olha, por exemplo, para o Clóvis e não analisa se ele é um ser humano, na perspectiva de que se ele tem pensamento, se ele tem ideias. Não, você olha e diz assim, é o advogado, ou é o palestrante, ou é o professor. Por quê? Porque nós atrelamos o ser à questão do trabalho. O seu filho está fazendo algum tipo de estudo e você imagina, ele tem pretensões a determinados cursos e você tende a orientá-lo para fazer os cursos que você acha que terão melhores perspectivas de trabalho. Você pode encontrar esse menino ou essa menina amando você, amando o local, amando o Mato Grosso, amando o Cuiabá, mas ele vai se submeter, por exemplo, a um trabalho que ele não necessariamente escolherá. É como se o trabalho o escolhesse. Ele não escolhe o local de trabalhar, não escolhe quanto vai receber, não escolhe o horário de trabalho e não detém o poder diretivo da sua atividade, porque o poder diretivo ele é de quem? Do empregador. Então, qual é a condição humana daquele ser inserido na relação de trabalho? Se ele está ali para obedecer, como dizem no Ceará, o jargão cabrito bom não berra. Então, se ele está lá em uma relação, que ele é um ser pensante, que a maior marca dele enquanto ser é pensar, e ele é inserido em uma relação em que ele passa a vida sendo acostumado desde a escola a sentar e obedecer e ficar calado por 4 horas, hoje no semi-internato 8 horas, ele vai estar apto para obedecer 4 ou 8 horas na relação de trabalho. Ele vai obedecer 4, vai obedecer 8, vai obedecer 12. Então a primeira compreensão é nesse sentido. O ser humano na relação de trabalho, ele não é humanizado, ele tende a ser alheado da sua condição de humano, porque lá ele não pode falar, ele não pode opinar. Então o processo de alienação básico é esse. Não escolhe o local de trabalho, não escolhe onde vai trabalhar, não escolhe em que vai trabalhar, por vezes até no que ele vai se graduar, a família se mete. E há brigas hercúleas entre pais e filhos, pelo tipo de formação ou trabalho que o filho, porventura, quer escolher. Por quê? Porque ele está usando a condição dele humana, mas o sistema que está na cabeça do pai ou da mãe faz com que ele se anule, para que ele seja um bom objeto, uma boa peça, uma boa engrenagem dentro do sistema, e que não é um ser humano. Então, é por isso que o assédio moral é visto pela OIT como um risco invisível. Por quê? Porque nós estamos tão acostumados a perder o que mais de valor tem em nós, que é a nossa individualidade, que nós fazemos coisas de forma sistemática, agimos como coisas, somos apenas um tijolo no muro, another brick in the wall, como diz o Pink Floyd. E quando a gente tem personalidade, a tendência é sermos rechaçados, criticados, até que nós sejamos submissos ou submetidos ao sistema. É um padrão. E não raro isso se insere na nossa mente, na nossa alma, que nós passamos a também não só nos submetermos, nós passamos a agir com os nossos entes, com a mesma mentalidade do sistema, anulando as individualidades desde a nossa primeira formação, como pais ou mães ou amigos ou não. Então, não raro você vai encontrar, por exemplo, uma das coisas mais sublimes entre as pessoas, que é o amor, a pessoa falar e dizer assim, e esse amor numa lógica de relacionamento, você dizer, quem é que vai perder um bom emprego por um relacionamento? Ou nunca pensaram isso? Ou qual foi o pai ou mãe que nunca disse isso para os filhos, por exemplo, quando havia uma boa proposta? E isso não tem a ver, por exemplo, com o nível econômico do que ganha. Quantos não estão sendo graduados agora em diversos cursos que eles vão ter que ir embora do seu local? Seja no direito, seja pelo concurso, seja na administração, para ir para locais em que
há um desenvolvimento maior da atividade econômica? Quantas cidades não são tocadas única e exclusivamente pela atividade econômica? E quantas pessoas deixam de ser pessoas para se submeterem àquela atividade e se adequarem àquela cidade? Ou isso não existe também? Então nós vamos nos adaptando e fazendo e nos anulando enquanto seres humanos. E é a partir daí, é por isso que eu começo contando essa historinha, que as pessoas começam a assediar, porque grande parte dos assédios vem dos próprios trabalhadores. Muitos dos gerentes, nas suas várias posições hierárquicas dentro das empresas, não se entendem, por exemplo, como não detentores do capital. Eles se entendem como capitalistas. Só que o próprio Marx dizia, há uma divisão de classe. Existe quem é o detentor do capital, que é o dirigente da atividade, e existe quem? O subordinado, que é o trabalhador. Classe patronal e classe dos trabalhadores. Então, a partir do momento que os trabalhadores estão numa lógica de concorrer, de competir, dentro do sistema, para serem mais vistos pelo sistema, mesmo que para isso eles tenham que vender a alma, literalmente, para o sistema, eles começam, por vezes, com uma naturalidade impressionante, a assediar os seus pares. Então, o assédio, em regra, ele vai ter uma perspectiva de cima para baixo, em regra, e muitas vezes de forma horizontal, porque é um querendo derrubar o outro na relação de trabalho, porque não se trata de seres humanos, são coisas brigando com coisas. E aí o ambiente de trabalho se torna um dos ambientes mais hostis, em que se tem termos inclusive grosseiros, chulos, simbólicos, em que você não pode ter qualquer tipo de relação humana, onde se brinca lá no Ceará também com os termos, quando se diz, onde se come o pão, não se come a carne. Bom, fica a questão aqui para o Estado que produz muita carne, mas a reflexão para nós pensarmos nessa relação. E por que que acontece? Porque são seres humanos. Mas por que não é compreendido assim? Porque o capitalismo não quer seres humanos, ele quer máquinas. Se não fosse assim, por melhor patrão que seja o seu, qual é o patrão que você já viu podendo substituir o homem pela máquina? Ele não substitui. Então é lógico que ele quer um homem ou uma mulher máquina. E se ele puder, ele substitui literalmente, tira o nome homem e só coloca a máquina. E por que nós queremos nos fazer de máquinas? Por que que nós queremos defender ainda que esse trabalho, porque existe a atividade humana como trabalho, existe o trabalho no sistema capitalista. Por que que nós defendemos, por exemplo, na nossa cabeça, está internalizado, está arraigado, está tatuado no nosso coração, na nossa mente, que a gente só é gente se a gente estiver trabalhando? Por que que a gente fica repetindo na classe trabalhadora termos do patrão, que o trabalho dignifica o homem? Mas é interessante, o patrão às vezes está em férias na Europa e você está trabalhando. Não é o trabalho, como eu disse, a atividade humana, estou dizendo o trabalho dentro do sistema capitalista. Então, a partir dessa reflexão, que nós temos que nos entender enquanto pessoas, pessoas que foram afastadas e estão sendo constantemente afastadas da sua condição de pessoas, é que o assédio moral se dá. Se dá por quê? Porque ninguém pensa, a gente começa a agir como se fosse aquele joguinho de dominós encaixados, um tocando no outro, e nós repetindo as mesmas atitudes lesivas e danosas para com o outro e para conosco mesmos. Porque o sistema não vai nos manter. Quanto mais nós trabalhamos para ele, mais ele pensa em nos descartar. Prova disso: mais idade, mais risco de ficar sem emprego. E gerará um problema psíquico. Quanto mais tempo na empresa, tem uma repercussão econômica, porque você vai aderindo a planos e o seu vencimento vai ficando mais alto. Então, sair um mais velho é entrar um jovem mais barato.
Então, quando nós observamos essas questões, e não trago aqui isso no início da manhã, para que nós fiquemos tristes, né? Porque como diria o Che, ai, que manter a dureza sem perder a ternura, jamais. Mas para que a gente pense no problema, entenda o problema, que nós nos entendamos como uma peça dentro do sistema, mas que essa peça pode fazer a diferença, mas não faz a diferença se nós estivermos dentro de uma lógica que nós achamos que tudo que está acontecendo é normal. Porque se nós acharmos que é normal, nós vamos repetir. E pior, se nós acharmos que é normal e que nós devemos ser assim, nós vamos incentivar. E se isso acontecer, nós vamos desgastar o outro e vamos nos desgastar, vamos prejudicar a dignidade da pessoa humana e vamos prejudicar ela como um todo, para lá, para cá e para os nossos filhos e netos, para as presentes e futuras gerações. Porque hoje o tema jurídico é meio ambiente do trabalho. No artigo 200 da Constituição fala, meio ambiente do trabalho, nele incluído, meio ambiente, proteção, nele incluído do trabalho. Isso é um direito fundamental de terceira dimensão, para as presentes e futuras dimensões. Então, se a gente se entende nessa relação, é primeiro importante que nós nos compreendamos, para que a gente tente ver o processo de alienação, a partir do momento que a gente observa o processo de alienação, para que nós possamos tentar tomar uma posição diferente e assumirmos a nossa condição enquanto trabalhadores. Essa é a primeira perspectiva. Então, ele é risco invisível por isso. Risco invisível porque nós fomos sendo alienados e fomos aceitando e aceitando com uma naturalidade e pior, incentivando isso. E vamos por vezes sofrendo e vamos por vezes fazendo sofrer. Sofrer porque nós estamos em uma posição hierárquica superior, mas esquecemos que ainda somos da classe dos trabalhadores. Ou porque nós estamos com os colegas agindo como se nós tivéssemos de derrubar o outro para podermos subir. E tem sempre o textinho que eu coloco, que foi falado por um dos membros que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, o bispo da África do Sul, chamado Desmond Tutu. E ele exatamente, quando no fim do apartheid, ele fazia um programa, inclusive na televisão, conciliando, não é? Os que foram perseguidos no regime do apartheid e os perseguidores, porque senão o país não conseguia seguir à frente. E ele conta uma historinha que chama Ubuntu, em que um norte-americano chega numa tribo nativa da África e diz para as crianças brincando lá no terreiro que ganhará o prêmio quem chegar e tocar na árvore que ele mostra mais rápido. E ele está realmente com um prêmio na mão. Todas as crianças da tribo que não tem muita influência ocidental, correm e pegam ao mesmo tempo na árvore. E o propositor fica inquieto. Porque ele diz, e agora? Eu só tenho um prêmio. E as crianças dizem, não, você disse que ganhava quem tocasse primeiro na árvore. Não, mas era para um. Você não falou. Nós aqui entendemos que não adianta ganhar um prêmio para brincar só. Por isso todos nós pegamos na árvore juntos. E ele diz que essa coisa do trabalhar juntos chama-se Ubuntu no dialeto. Então, a fala de hoje ela vai por essa perspectiva. Temos que nos entender basicamente como classe trabalhadora, somos a maioria, necessitamos vender a nossa força de trabalho para sobrevivermos dentro desse sistema, mas nós temos que aprender a viver em conjunto e não em disputa. Discutiremos, mas não debateremos? Não, debateremos. Discutiremos, mas não disputaremos. Essa é uma lógica. Discutiremos, debateremos, porque somos gente e pensamos diferente. Mas não precisa que nós disputemos. Então, basicamente, a gente faz uma
introdução rápida para que nós percebamos o que o nosso comportamento, como mais um tijolo no muro, como uma mera engrenagem, perdendo a nossa condição de seres humanos, gera. Então a fala agora desce por uma objetividade que trata sobre o que é gerado nessa perspectiva. A gente usou os primeiros 10 minutos para mostrar a perspectiva. Então ele segue, trouxe aqui para vocês, olha aí, uma lógica. Por que trazer a bandeira padrão e uma bandeira de gente, do estado do Mato Grosso? Por quê? Porque gente é que tem ideias, porque dá uma lógica de processo, de ter um detalhe, porque os padrões são importantes. Mas o padrão não faz você um sucesso, faz você medíocre. Não é porque você só consegue atingir o padrão. Então a gente tem que entender o padrão e tentar ser como o indivíduo que somos. Podemos desenvolver isso. Então, na mesma lógica, não é aí, ó, o estado, do Mato Grosso, a sua lógica de padrão, a sua lógica no começo foi de uma escolha e as suas perspectivas. Então, hoje, o assédio, premissas iniciais já fizemos, definições de assédio moral, e aí a definição é objetiva, usada no meio jurídico, em ações judiciais, por exemplo, e em normas jurídicas. Agora, vem dessa lógica que faz com que a Organização Internacional do Trabalho o entenda como um risco invisível, que nós vamos demonstrar que não é tão invisível assim. Pelo contrário, a partir do momento que as pessoas começam a tomar consciência e passam a se questionar enquanto seres, você começa a ver a ampliação dos casos no Poder Judiciário, com reconhecimento de dano moral, não só individual, mas também dano moral coletivo. Certo? Então, depois, análise da legislação, modalidades do assédio, punição aos infratores e as nossas conclusões. Então, basicamente, olha aí como é que fica uma posição do assediador e do assediado. Olha aí a lógica, como é que ele se comporta, está por cima. E a primeira pergunta, de novo, do Ubuntu, Precisamos estar por cima? Por que nós não podemos lutar para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, ao invés de tentarmos ser melhores, ao invés de tentarmos ser melhores do que os outros? Somos iguais em termos de, enquanto seres. Somos diferentes em termos de pensamento. Não é? Então não é para ter uma lógica de domínio. Então, alguns trechinhos para a gente colocar. O que é o assédio? Olha aí. Ó. É toda conduta abusiva. Por isso que eu disse, se você se entende já, por que tem um dano moral coletivo? Porque se percebe que há uma luta sistêmica para lhe violentar ou violentar uma coletividade. Por isso que ele acontece com uma conduta abusiva, há um abuso, sabe que está indo a mais. Conduta abusiva manifestada por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam causar dano à personalidade. Olha, toda vez que você se desvia da conduta de ser um cabrito bom, ou um tijolo, ou uma engrenagem, ele vem e ataca a sua personalidade, a sua individualidade, a dignidade, a integridade física ou psíquica. Por que, como é que chega a violação da integridade física? Porque é lógico, você começa de forma sutil tentando anular a pessoa da sua condição de pessoa. Aí a pessoa não desce, se ela tiver ainda muito consciente que é uma pessoa ainda. Os argumentos vão chegando, as reuniões constantes para lhe pressionar. E quando a pessoa não tem argumento, o que já acaba acontecendo? A violência física. Porque antes de um tapa, em regra, vem um grito. Antes de um grito, ou um pouco depois do grito, vem um palavrão. Nós vamos trazer algumas decisões judiciais nesse sentido. A psíquica de uma pessoa pôr em perigo seu emprego, a lógica. Qual é o primeiro medo que você tem do chefe? Por quê? Porque você acha que só é alguém se você estiver trabalhando. O sistema se estrutura em 3 pilares na psique humana: trabalho, dinheiro e consumo.
Por que você pergunta qual o trabalho? Porque dependendo do trabalho, você pensa quanto é que ele vai ganhar. E dependendo do que ele ganha, ele vai consumir. E aí ele diz, olha, perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Lógico que é para pressionar essa pessoa. Por isso que aí está uma definição de assédio individual, mas você aplica isso na lógica sistêmica ao assédio moral coletivo. Certo? Então ele diz, olha, fenômenos implícitos, abuso de poder, manipulação perversa, requisitos, ação de atingir e prejudicar o empregado e a repetição. Marquem a palavra repetição, porque essa pessoa não faz só uma vez. E é uma das formas de se comprovar, inclusive judicialmente, a existência ou não do assédio moral. É a reiteração do ato que vai fazer com que você identifique um modo ou um modus operandi que aquele assediador tem para obter o que ele quer. E o que ele quer, em regra, é fazer com que você se torne cada vez menos humano. Essa é a lógica. E ele, com isso, não fazer de você apenas uma engrenagem. Na cabeça dele, que ele não pensa em discutir, mas ele pensa em disputar, ele quer transformar você de além de uma engrenagem em um degrau. E aí é pior, porque quando isso vira uma moda num ambiente de trabalho, o que você percebe é que as empresas não produzem. O que você percebe é que o próprio trabalhador, que às vezes é visto como estrela, e já tem empresas percebendo isso, não querem uma estrela, elas querem uma constelação. Por quê? Porque começam os níveis de suscetibilidades e perseguições internas, e ela começa a perder bons trabalhadores. Então isso não é interessante também para eles, tá? Então há uma repetição, é uma lógica inversa dessa compreensão, não é? O modo do trabalhador, tem algumas imagens para vocês refletirem, não é, nessa perspectiva de cada um, o modo, como é que está o olhar do trabalhador, como é que está o olhar do patrão, qual é o objetivo do trabalhador e qual é o objetivo do empregador, não é? Agravamento das consequências. Aí eu deixo só uma partezinha importante que fala do sofrimento daqueles que se mantêm no emprego. E aqui eu estou falando da síndrome, estão lendo? Do sobrevivente. O que é esse sobrevivente? Quem é esse sobrevivente? É essa pessoa que foi condicionada a vida inteira a deixar de ser humana, deixar de ter ideias, entender que tem que trabalhar onde quer que o trabalho se manifeste, no horário que for, não comanda nada no processo produtivo e o produto final não é dela, o produto final é da empresa, não é isso não? Então ela não aparece. Então essa pessoa se resume a dizer, eu sou o meu trabalho, o meu nome é trabalho. Alguns usam termos norte-americanos como workaholic, né? Ou seja, ele vive para o trabalho, é um homem do trabalho. É uma perspectiva de obsessão, inclusive, que a pessoa vai achando tão normal que vai vivendo disso. E a síndrome do sobrevivente faz com que os assediados se submetam mais. E faz com que os assediadores, por uma compreensão errada, inclusive de gestão, de liderança, acham que a produção é dar pressão, ao invés de fomentar um ambiente de trabalho mais saudável. Mais saudável, porque eu digo 100% saudável não há, porque o ambiente de trabalho não permite que você tenha ou exerça efetivamente suas perspectivas humanas, porque lá você tem que obedecer. Pense num processo produtivo qualquer, mas vamos colocar didaticamente um caso clássico. Imagine aqui nos frigoríficos, a pessoa que está ali, bota uma música, o som muito alto dos ar-condicionados, o barulho das serras elétricas, ou das serras elétricas, o protetor auricular, o corpo completamente coberto com os equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, a quantidade excessiva de movimentos para, por exemplo, cortar um pedaço de frango, principalmente, mais de 1000 cabeças de gado cortadas por dia,
Então aquela pessoa entra no processo produtivo, ela não pode olhar para o lado porque a esteira está passando. Ela não pode sentir dor porque a esteira está passando. Então você começa a identificar, poxa, o trabalho dignifica o homem, procure aquele homem, aquela mulher, se ali ele é homem ou mulher. E se ele for pensar na vida dele, a esteira passa, sei, você está cortando poucos frangos. E vocês devem estar refletindo, mas no meu trabalho, pense, é qualquer nível de trabalho. Você vai andando um pouquinho, na hora que você andou mais, que é alguém que em tese está mais próximo, ou detendo o capital, lhe chama a atenção e diz, epa, não é dessa maneira. Quem manda aqui sou eu. Quem nunca viu isso? Não é verdade? Quem manda no processo produtivo, quem programa, quem faz quem faz a regra sou eu. Você tem que cumprir a regra. Então a lógica do sobrevivente, como eu disse, é uma perspectiva muito comum. É um processo que a pessoa fica com medo. Por quê? Porque está empregado e tem medo de perder. Está desempregado e tem medo de não conseguir um novo emprego. E ela vai se convencendo aí. Muitos conseguem se convencer psicologicamente a serem coisas e simplesmente vão. E se anulam, mesmo sabendo que vão adoecer. Quantos casos não tem aqui no Mato Grosso de trabalhadores em frigorífico com invalidez permanente por hipertrofia dos músculos? Os médicos, eles chamam pelo nome do anti-inflamatório. Doutor Diprofenaco. Porque chegava lá, estou com uma dor, tomo Diprofenaco. Quem conhece isso nos trabalhos de frigoríficos aqui? E em cidades em que todo o funcionamento dela tem a ver com frigorífico, em que o pai, o avô e o neto trabalham lá, como é que o avô que saiu jovem, porque tem gente com 40 anos, com 50 anos que já é avô, e o neto já trabalhando, como é que ele vai entrar contra a empresa naquela cidade, se só tem aquela empresa, não haverá perseguições daquela família? Eis as reflexões. Então a síndrome do sobrevivente, ela é relevante para a nossa reflexão, depois que a gente começar a discutir qual é a nossa relação enquanto ser humano na relação de trabalho. Se a gente tivesse mais tempo, eu colocaria o clipe do Another Brick in the Wall do Pink Floyd. Se você assistir o clipe, é aquilo, desde a escola. Tinha um teórico do direito chamado Althusius e da sociologia que ele dizia isso. Que o sistema começa a alienar o ser humano da sua condição de ser humano desde o colégio. Não é isso? Mas a questão é o tempo. Depois de uma hora a gente pode até passar, mas é importante. A criança entra com a sua individualidade e sai como um padrão. Ou seja, é o modelo da escola, o modelo da empresa. Mesma perspectiva. Então, gente, mas Clóvis, hoje eu vejo escolas, por exemplo, com um modo construtivista. Já são o quê? Uma minoria, mas são fruto de pessoas que começaram a se pensar na sua condição de seres humanos. Por que o sindicato não pode exercer esse papel agora de tentar um pouco, se não é nadar contra a corrente, tentar vias alternativas à corrente? Mas parte disso, da compreensão da classe trabalhadora e o papel do sindicato como representante dos trabalhadores e trabalhadoras. Eis um papel importante, relevante, por exemplo, da central fazer uma formação para ter uma uniformização de compreensão para com cada líder sindical, para que a gente possa realmente difundir a corrente do bem. O que é classe trabalhadora? Levantar isso como se fosse uma questão maiêutica. O que é que você está fazendo? Por que você está disputando ao invés de estar discutindo e debatendo para melhorar?
dizer isso para o empregado e dizer isso para o próprio empregador, mostrar que o processo produtivo pode ser feito, e tem estudos nesse sentido, com uma produção melhor, sem uma exploração ou com uma exploração menor, porque sem exploração em verdade é praticamente impossível no sistema capitalista. Outras lógicas, né, passando, dizem que é invisível, mas os dados, né, não mentem, não é? Dados. 2013, casos de humilhação no trabalho aumentaram 7,4%. Para a OIT, 42% dos trabalhadores brasileiros passam por assédio moral, ou seja, a cada 100, 42 pessoas. Isso está falando do assédio moral individual, porque se você colocar o coletivo, se há empresas que têm multas já com trânsito e julgado em ação de 500 mil, de 2 milhões, de 1 milhão, que as pessoas estão trabalhando jornada habitual de 18 horas no trabalho, e para ir para o trabalho e voltar, só que você está lembrando que o dia só tem 24 horas? Fora o deslocamento, ele tem 18 horas constantes. E agora, com a lógica da reforma trabalhista, que foi tema da minha última fala no Congresso passado, foi reforma trabalhista, depois assédio moral, mas tem os vídeos. O modo que está da negociação individual, você vai ver isso repercutir muito numa perspectiva, né? Seria interessante, inclusive, vocês lerem alguns teóricos, até da geografia, como David Harvey, que ele vai dizendo que a exploração, no mundo, eles firmam os convênios da OIT, as grandes empresas, essa reforma trabalhista não é para a pequena empresa, não é para a empresa local. E vocês viram que com dinheiro nacional, inclusive empresas locais, hoje já estão em outros países e compraram, como compraram a Swift e outras. E hoje são transnacionais, numa lógica em que eles vão viver, sediar a empresa em um país que cumpre a legislação do trabalho, mas vão geograficamente para países em que as portas estão abertas à exploração, o que gera uma concorrência desleal entre as potências do mundo, reafirmando a desigualdade não só entre as pessoas, mas entre os países. O David Harvey, ele fala isso na obra dele sobre a lógica do capital. Não é uma reforma para a empresa nacional. É uma reforma para que as transnacionais possam continuar levando o dinheiro para lá e trazendo a exploração para cá. Porque lá não fazem assim. Percebam. Eis uma lógica para que nós possamos refletir, não é? Site vagas, né? Já chega a 52%. Então, quer dizer, aí está a se falar de assédio moral individual. A gente já está analisando juridicamente a reforma trabalhista em termos de dano moral coletivo. E é lógico que onde vem empresa transnacional muito forte, a empresa nacional, ela cresce ou perece? Perece. Porque esse é o modelo dos trusts econômicos. Depois, quem tiver um tempinho, bote no YouTube, por exemplo, os gigantes da indústria e veja como era a atuação de um senhor chamado Rockefeller, que foi extremamente combatido no início do século XIX, aliás, XX, por um escritor ativista chamado Monteiro Lobato, e que gerou a criação da Petrobras, porque a Royal Dutch Shell e a Standard Oil tinham acordos com o governo para a exploração monopolística do petróleo. E eles vieram sempre para cima nessa mesma lógica. Então, se você quiser assistir, é interessante, né? Ver como era que o Rockefeller, que quando faleceu nos Estados Unidos, ele era perseguido para ser preso em diversos estados, dezenas. Ele visitava os netos escondidos. Por quê? Porque saiu diante da atuação devoradora das grandes empresas contra as pequenas, principalmente praticada, engendrada principalmente pelo grupo Standard Oil. Criaram a lei antitrust. Então já começa a se perceber, vai esmagar o pequeno. Eu vi outro dia uma reportagem aqui, uma grande empresa começou a mudar a sistemática das pequenas produtoras de carne. E as associações passaram a vender para ela. Na hora que a grande empresa agora teve um problema, ou vai mudar o nicho, já está havendo problema na distribuição de carne aqui no estado. Não é isso? É a mesma lógica. Gerará dano moral, sim, coletivo. Mas a gente já tem que se antecipar aos fatos, tá? Então, coloquei aqui para que a gente veja como é que está aqui no estado do Mato Grosso.
casos aqui no Mato Grosso, olha aí. Empresa Sadia no Mato Grosso é condenada por assédio moral. Assédio moral representa quase 5.000 processos na Justiça do Trabalho aqui no Mato Grosso. Como o tempo é pouco, estava conversando ali com o meu eterno professor, doutor Meton Marques, ele explicando a lógica do direito. E o direito é assim, tem um Estado que ele tenta intervir o mínimo possível. Então só vem no direito quando a conduta já foi usada, depois virou um costume, depois virou uma norma. Então, para você encontrar assédio moral na lei de um Estado, é porque ela já foi muito usada, o assédio moral, que ele é dos fatos. Depois virou um costume e virou uma norma para ser combatido. E aí hoje, desde 2009, apenas desde 2009, o Estatuto dos Servidores Públicos, eu trouxe em homenagem aqui à nossa coordenadora do Congresso, né, que é servidora, a lei do Estado, o Estatuto dos Servidores, inseriu, é o último, né, o inciso 19, né, que é proibido ao servidor assediar sexualmente ou moralmente outro servidor público. O que eu achei interessante é porque eu tive o cuidado de estudar a lei de vocês. E a lei, impressionantemente, para essa proibição, aliás, não tem nenhuma punição, doutor Meton. E é interessante que lá no artigo 159, a partir do inciso 13 da lei de vocês, tem os casos que são para demissão. Mas essa daí não está. Ou seja, nós podemos chegar aqui e avançar. Tem estado que nem tem, mas nós já temos, mas temos com uma eficácia muito pequena. Mais um trabalho para os nossos representantes sindicais. Eis um espaço. Por que lá, por exemplo, assédio moral, que se aqui não tivesse, não tinham tantas notícias. Se aqui não tivesse, não estaria na norma. Mas está na norma e ainda assim não tem punição. Então o gestor fica com a famosa e larga discricionariedade. O que é isso? Agindo com conveniência e oportunidade para os seus, em regra, ou para ele mesmo, ou para os seus subordinados, os seus gerentinhos. E aí ele pode apenas advertir ou nada fazer. E aí? Mas a lei está dando esse respaldo? Não. Então a gente pode aprimorar no Mato Grosso? Claro. Eu já gostei, por exemplo, de um estado, e eu vi aqui, acho que o meu colega que é de Sorriso, é isso? Sorriso tem uma lei municipal. E os outros já podem ir para essa lógica. Eu trouxe. Caso no Mato Grosso, olha aí. Tem um PL, a empresa Sadia foi condenada. Esse caso, olha aí. Justiça manda a prefeitura afastar servidor pela prática de assédio moral e sexual. Isso aqui foi no município de Novo São Joaquim, é isso? Outro caso, olha aí, no município de Sorriso. Sorriso, eu vou deixar os slides, vão ficar, e vocês depois vão ler, porque o tempo aqui não permite. Mas eu trouxe para a gente fazer uma análise, quem sabe, futura, depois a gente pode voltar, aí a convite da CSB ou das entidades, para a gente refletir isso. Mas olha aí, ó, porque também pode ser copiado. O bom exemplo a gente copia, né? Diz o doutor Meton que o que é ruim é dar conta de todo mundo, para tomar conta. E o que é bom também pode ser repetido por todo mundo. Então, olha, advertência, suspensão e demissão. Olha como o Sorriso avançou com relação ao Estado. A prática de assédio moral no âmbito da administração pública municipal, depois de comprovada em processo administrativo, é punida com as seguintes penas. O que falta na lei do Estado: advertência, suspensão e demissão. Ou seja, paz, eu queria melhorar a lei estadual, no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Começa pegando o exemplo da lei municipal de Sorriso. Por que que lá não tem penas mais graves para eles, né? Então a gente tem tido esse cuidado, agradecendo inclusive a sensibilidade da CSB em nos convidar para cada um dos encontros, em trazer uma reflexão para cada estado. Porque tem gente aqui que, por exemplo, quem é que aqui sabia quem não sabia, melhor dizendo, da existência desse artigo na lei do Estado, dos servidores públicos do Estado, sobre assédio moral? Quem viu a primeira vez hoje?
Olha aí, ó. Já foi um upgrade. Segundo, quem é que sabia que existia, mas não sabia que não tinha punição? Olha. Estão vendo? Porque saíram levantando a bandeira de uma vitória, não é? Foi uma vitória. Mas ainda não dá para levar a prenda. Principalmente porque se trata de direito administrativo e tem o princípio da legalidade estrita, não é, doutora? Fantástico, era aquele PL anterior. Esse de 90, é o PL 97. Aqui, ó. Acho que tem, ele tem aqui antes. Ele passou aqui, ó. Mato Grosso. Aí, ó. PL 97 2017. É desse ano. Ou seja, mais um espaço para vocês do Estado aprimorarem esse PL. Pressionarem esse PL. Quer dizer, que alegria nós temos quando somos convidados e podemos, de alguma forma, você ver, perguntar a uma plateia, quem é que já tinha visto isso? A maioria viu a primeira vez aqui. E quem é que chegou a questionar se estava lá e já poderia ser devidamente utilizado? Aí quase todo mundo, se não todo mundo, levanta a mão e diz, então a gente tem trabalho a fazer. E eu acho que uma das maiores finalidades de um congresso como esse é isso, né? Ver o que fazer, né? Lembrei de Paulo quando levou uma queda do cavalo indo perseguir lá o Cristo no caminho de Damasco, né? Diz que depois ele caiu e disse, Senhor, o que queres que eu faça, né? Então tá aí para o sindicalista. Então a mesma lógica, olha aí, ó. Chegamos, Sorriso, não haverá tempo para a gente ler toda, mas ele tem uma definição. Olha, ele diz assim, ó. Para fins do disposto nesta lei, considera-se assédio moral todo tipo de ação, gestos ou palavras, ó, tipo nosso conceito, que atinjam pela repetição a autoestima e a segurança de uma pessoa, fazendo-se duvidar de si e da sua competência, implicando em dando ao ambiente de trabalho a evolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo empregatício do servidor. Cuidado, porque o PL 257, que trata sobre o refinanciamento da dívida de estados e municípios, não sei se vocês chegaram a ler, que ele vem depois daquelas medidas da emenda constitucional que congela o orçamento, prevendo que os governadores de estado e prefeitos municipais poderão demitir servidores públicos estáveis em caso de não cumprimento das metas nesses 20 anos, que podem ser prorrogados por mais 20. Então, olha os alertas, olha o que de vir para um evento como esse. Saímos daqui com uma agenda de trabalho. E aí, trabalho não é o trabalho no capitalismo, é o nosso trabalho como seres pensantes, ação humana. E como dizia o Exildo, o trabalho sobre o trabalho, trabalha. Temos o que fazer? Temos. Por onde começar? Está aí. Né? Senhor, o que queres que eu faça? Esse Sorriso, olha aí outro. PM do Mato Grosso, no combate ao assédio moral e sexual contra a mulher policial. Carreiras muito mais difíceis porque tem uma questão chamada hierarquia. Muito mais difíceis. Tem um documentário nos Estados Unidos que fala dos casos de estupro das soldadas, né, das militares em suas várias patentes, e da dificuldade de ir atrás porque existe uma questão de hierarquia. Outro dia eu vi um deputado federal e um deputado estadual lá no estado do Ceará questionando isso, porque eles queriam arrefecer e a mídia começou a dizer que queria, porque queria ver o policial chegando na hora que quisesse, chegando bêbado. Não era isso. Ele dizia que o trabalhador policial, ele é um trabalhador. Por que os outros, por exemplo, têm algum tipo de permissão e ele não tem? Por que se ele chegar com um coturno, que ele leva uma topada na entrada do quartel e o coturno estiver sujo, ele pode pegar 3 dias de cadeia? Isso é tratamento desigual e desumano. E assediante. Mas enquanto a gente também não lutar contra isso, por que a gente não luta? Porque a gente está achando que é normal e é a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Conhece-te a ti mesmo. Qual é a tua posição? Trabalhador. Antes disso, um ser humano. Tá? Então a mesma lógica. Olha aí, as ações, não vamos apresentar, mas depois vocês vão pegar nos slides. Está na lei de Sorriso. Outro caso, justiça manda afastar servidor da prefeitura do Mato Grosso por assédio sexual.
E veja, não entrou na lógica do assédio moral, porque só o assédio sexual está tipificado como crime no Código Penal. E no Congresso tramitam vários projetos para tipificar o assédio moral como crime. Mas também ainda não foi tipificado. A gente poderia avançar. Porque não raro o assédio sexual ele é comprovado com uma conduta pontual, porque o assediador ele fica circulando até achar o momento em que ele pode ficar com aquela pessoa sozinho. Por vezes é muito mais difícil de provar do que o assédio moral, que é reiterado. E o assédio moral ele tem condição de prejudicar uma pessoa talvez muito mais até. Por quê? Porque ele vai acabando com a confiança que a pessoa tem nela mesma num tempo longo, destruindo a psique daquela pessoa. Destruindo o pouco de ser que existe naquele ente que está trabalhando. Mas as tipificações de penalização são poucas ou nenhuma. Olha o caso da lei aqui do Estado. No ambiente de vendas, desculpa. E essa questão de... Eu fiquei 30 dias, eu como vendedora, comissionada, fiquei 30 dias escondendo no banheiro, pela ação do assédio moral que eu passei pelo meu gestor. E, infelizmente, o que acontece, nem sempre é o empresário que faz esse assédio moral, é o gestor. Mas a empresa também faz vistas grossas e prejudica todo um trabalhador. Agora, você imagina uma pessoa que chega para trabalhar, vive de comissão todos os dias e se esconde no banheiro porque não se sente capaz de exercer a sua função. E ainda sendo criminalizada e sofrendo preconceito dos outros colegas, porque o gerente, o chefe, ele chega num ponto de assédio tão grande que os outros colegas também não têm coragem de se manifestar e de dar apoio. Então, assim, eu digo porque eu passei por isso, foi muito difícil, demorei muito para conseguir me fortalecer e sair desse quadro, né? Mas isso acontece. E o assédio sexual também é muito difícil. Os dois são tão prejudiciais quanto, mas é como o senhor falou, o assédio sexual acontece por uma pessoa e o moral por um indivíduo naquelas pessoas que, quando atinge um, ele vai repercutindo para todos os outros. Fantástico. Vamos fazer assim. Como encerra às 10h20 para a gente manter o horário, aí às 10h20 a gente abre o microfone, não é isso? Pra gente, só para seguir esse restinho. Fantástica a conclusão. Eu ia contar um caso que também, né, essa questão do padrão de beleza e o assédio sexual, no caso, ele é muito mais recorrente em mulheres. Até pela posição, né? Tem uma autora chamada Schultz, e ela fala que o capitalismo é esse sistema patriarcal, né? Machista, nessas questões de domínio. Então acontece demais. É tão assim que um dia eu estava em um evento falando sobre assédio moral nos Correios, e um senhor pegou e começou a dizer, e eu estava sendo assediado sexualmente. Pelo estigma eu ficava olhando para ele de cima para baixo, e disse, era mesmo? Aí quando depois da quarta vez ele disse assim, opa, não era assédio moral, assédio sexual é assédio moral. Eu disse, olha, o estigma estava certo. Bom, sigamos. Assédio moral descendente, falamos, é o que ela falou, mesmo que não seja o detetor de capital, ou do capital, mas o problema é que nós não nos vemos como trabalhadores da mesma classe, com a lógica da igualdade. E ficamos assediando, e não raro, e de cima para baixo, porque ele é o gerente, e em alguns casos, ascendente, porque você quer tomar o lugar do gerente, é mais raro. Ou seja, ao invés de discutir e debater, se disputa. E não raro, de forma horizontal, um com o outro. Então, uma forma de promover palestras e ações, escritos e publicações, para tentar didaticamente divulgar isso, pode fazer com que as pessoas mudem de posição, porque elas não estão se enxergando enquanto gente, estão se enxergando como coisas, e vendo o outro como coisa. Paulo dizia isso, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava. Então, eu vejo como por um espelho em enigma. Se ele se acha uma coisa dentro do sistema de produção, ele vai olhar para você, mulher, como o quê também? Como uma coisa. Então, a primeira coisa é a primeira situação é chamar a atenção de que ele é uma pessoa. E que você também é. Tá?
Então, olha aí, as lógicas, né? Importante para a gente ir. Assédios morais no trabalho, ou assédios no trabalho, você vê assédio moral, político, eleitoral e o assédio sexual. Essas questões aí da situação, do palavrão com o chefe, né? Grupos passíveis de acesso, a gente foi colocando diversas pessoas, seja pela presença, seja pela ausência, na questão do trabalho. Depois vocês vão dando uma olhada, por exemplo, a mulher gestante, o colega que trabalha demais, e ele trabalha demais não é porque, por vezes, ele está se sentindo como humano, mas ele está na síndrome do sobrevivente, com medo, tal. Olha, a questão da exigência de metas, tipos de atitude, alguns trechos importantes, ó, humilhações, dispensa, metas inatingíveis, que a gente colocou, inclusive, que foi bem pensado na lei de Sorriso. Na lei do município de Sorriso, aqui do Mato Grosso, inclusive, traz situações que a gente nem colocou nos slides. Então, achei que são situações que podem ser aprimoradas e outras que podem ser copiadas. É uma perspectiva interessante, ou repetidas, replicadas, não é? Então, situações, o bullying. Ocorre esse bullying geralmente no assédio moral horizontal entre os colegas, porque não se sentem pessoas e se acham coisas e ficam tentando se prevalecer em cima dos colegas. E não é uma lógica de brincar ou não brincar. O problema, principalmente, é a repetição dos atos. É a reiteração dos atos. É como se diz aqui, eu acredito que aqui também se diz, mas no Ceará se fala muito, é o famoso encher. Exatamente. A paciência, não é? Exatamente. Encher a paciência. A não usar a expressão completa. Então, ele vai sendo reiterado. Mesma lógica. Outra síndrome, né? E é importante, a síndrome de burnout, ou burnout. A pessoa fica tão tensa, e a doutora falou que ela ia para o banheiro, provavelmente ela não estava bem com o marido dela em casa, não estava bem com o filho ou a filha. Não estava bem com os colegas, porque no dia de ir para o trabalho ela sente um estresse maior, qualquer coisa ela reage de forma descompensada nessa perspectiva. Não é? É o estresse, fatores pessoais e ambientais, tem fadiga, não consegue dormir. E é lógico, nessa pessoa, olha aí, ó. Lapsos de memória, falta de concentração, perda de interesse pelo trabalho. A doutora dizendo, como é que eu era uma mulher que vivia de comissões e toda vez que eu chegava no trabalho tinha que ficar escondida no banheiro. Uma coisa ilógica, mas que o ser humano não conseguia aguentar. O humano que existia, né, principalmente que é essa mulher que estava ali como vendedora. Né, que de certa forma não é porque ela era fraca, porque não raro o colega... Nessa lógica horizontal, ele quer dizer que você é fraca. Mas não é, porque você é humano mesmo, ou humana. Enquanto humano, você não vendeu a sua individualidade ainda. E depende do emprego. Então tinha que manter o horário, precisava da comissão, não conseguia, abria mão da comissão para manter um pouco de dignidade com o salário básico, mas se escondia dentro do banheiro. Ou seja, síndrome do sobrevivente para ela. Não é? Olha aí como é que vai ficando, você vai ficando uma máquina, né? Muito comum. Sigamos, atitudes, né? Importante a prova rápida para nós, porque essa prova, como os atos são reiterados, é manter uma agendinha, anotando, ou a agenda sua, ou seu bloco de notas, ou lá no seu e-mail, na agenda, quem foi que viu, quem era que estava presente no dia, como foi, colocar os detalhes, porque no futuro, se você for entrar com ação judicial, você vai usar esses elementos e o advogado vai poder colocar isso na petição e o juiz vai poder perguntar, porque vai acontecendo de forma reiterada. E se você não tiver essa riqueza de detalhes, dificilmente o juiz vai poder apurar isso numa instrução. Porque as perguntas que ele vai fazendo, ele vai justificando em cima do que você disse na sua petição. Mas como acontece, em regra, a jurisprudência fala de 3 meses, 6 meses, você mostrando a reiteração em regra, é importante que você mantenha isso anotado, né? Certificar-se que é assédio, reunir provas, denunciar entidades coletivas para despersonalizar a questão, porque se o sindicato souber trabalhar, ele vai chegar para dialogar e negociar, que é o papel dele com a empresa, sem lhe identificar. Essa é a finalidade maior do sindicato, despersonalizar a luta e fortalecer o lado da classe trabalhadora.
denunciar, né? MTE, Ministério Público, sindicato, né? Provas, depoimentos, atestados, dar visibilidade à conduta, tudo isso tem que ter muita habilidade nessa perspectiva. Lógica do assédio, né? Alguns tipos. Gravações são possíveis na lógica da gravação que você é parte. O Supremo entende que se você tiver com o celular gravando alguma coisa, se você é o assediado, essa gravação ela pode ser usada sim como prova válida no processo. E hoje não só para isso, tá? Os casos aí da JBS, né? O caso aí do Lava Jato, diversos gravados e aceitos comumente como prova, porque eu já vi alguns colegas juristas dizerem que a árvore dos frutos proibidos e tal, tem que pedir autorização. Não existe isso quando você é parte. Né? Se você for fazer, já pensou, ei, me assedia hoje que eu vou gravar. É lógico que não vai acontecer, não é verdade? Então, primeira perspectiva. Consequências jurídicas, né? A dispensa indireta do assediado é no sentido dele sair e depois receber as contas como se tivesse sido dispensado. O problema é que quem é, nesse modelo capitalista, que há esse feitiço aí na mente das pessoas, e há a síndrome de sobrevivente, que a pessoa vai pedir para sair. Se ela tem medo de não ser inserida no mercado, tem medo de entrar em uma lista suja, certo? Depois pedir indenizações, reparação de danos. Aí é o último caso, acho que a gente tem que combater de forma preventiva. Como os órgãos combaterem de forma preventiva, né? Fazendo denúncias. E aí as indenizações já vão ter que ter um efeito didático também. A própria lei da reforma trabalhista agora, o projeto, trazendo um limite básico e baixo de indenizações, vai prejudicar. Vai prejudicar muito, tá? Casos, a gente seguindo para o final, indenizações, eu coloquei algumas jurisprudências para que vocês acompanhem, né, jurisprudências de assédio moral. Essas ações judiciais, né, se você for seletista, CLT e denúncia no MPT. Se você for estatutário, seja municipal, estadual ou servidor público da União, você vai buscar o Ministério Público Federal, se for da União. Se você for de município ou de estado, o Ministério Público Estadual. E se for seletista, o Ministério Público do Trabalho, que é um dos ramos do Ministério Público da União. No judiciário, o servidor estatutário, estadual e municipal vai para a Justiça Comum Estadual. O da União vai para a Justiça Comum Federal. E o seletista, ele vai para a Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal especializada. Certo? Então, essas perspectivas, né? Tanto em ações individuais quanto coletivas. Nós temos falado em outros eventos da lógica de você encontrar, inclusive, vários casos, se juntar com as outras representações, entendeu? Fazer denúncias no caso dos terceirizados, dos seletistas que estão com você no MPT, e também fazer no Ministério Público Estadual ou Ministério Público da União, nos outros casos, né? A colega que passou por um assédio moral ali, ela vai entender bem quando diz alcance pessoal dos assédios, porque não afeta só a ela, afeta a família, os amigos e toda a convivência que ela tem. Nessa lógica, principalmente quando se fala de síndrome de burnout, ou síndrome de burnout. Pontos para nós, reflexões, medidas repressivas, tem trabalhistas, administrativas, penais e outras. Penais nós podemos inclusive aperfeiçoar, porque as penais, o assédio moral ainda não consta como crime, diferentemente do assédio sexual, certo? Então é importante, hoje, né, para os servidores públicos, é relevante entender que o STJ já compreende como improbidade administrativa o servidor público que cometer assédio moral, passível inclusive de perda do cargo. Por isso que a gente falou da lei aqui do Estado, olha aí, o caso do assédio moral não consta no Código Penal, mas consta o assédio sexual. Tem projetos que os sindicatos, por exemplo, podem trabalhar junto ao Congresso, né? Assédio moral do serviço público, coloquei uma jurisprudência para que vocês vejam depois, que os slides vão ser disponibilizados. Ou seja, Clóvis, essa fala com esses slides é para lhe ajudar no seu dia a dia, para você ter um material um pouco mais completo, para que você já tenha uma jurisprudência de escola, uma jurisprudência base, com detalhamentos de como funciona isso. A gente trouxe do STJ, a gente falou aqui basicamente do papel de cada uma das instituições, sindicato, MPT, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, não é? Nessas questões. A lógica do sindicato, algumas jurisprudências para que vocês vejam, né? Trouxe, e por fim,
agradecer a vocês pela paciência. Muito obrigado.